Pessoal, a paz do Senhor, eu vou tentar novamente. Essa já é a terceira vez que a gente entra e a conexão cai. Está um problema sério aqui, mas nós vamos tentar mais uma vez, senão a gente tenta mais tarde. A paz do Senhor a todos. Nós estamos entrando agora para fazer a nossa leitura bíblica do dia. Estamos seguindo a sugestão da maioria de que a gente vai gravar e enviar. Então é provável que muitos não vejam nesse momento, vão assistir depois. Bom, terminamos Gênesis e agora nós vamos concentrar na leitura do Novo Testamento, né? A gente vai se concentrar na leitura do Novo Testamento e terminando então os Evangelhos, a gente volta para um livro do Antigo e assim vamos lendo a Bíblia toda. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nós pedimos a sua paciência porque a nossa conexão não está boa. Bom, seguindo a vida de Jesus em ordem cronológica, nós demos um intervalo um pouco grande, então talvez o ideal seja que você assista pelo menos talvez aí os 2 ou 3 últimos vídeos, né, para retomar, mas nós já explicamos que Jesus ele vai investir ali na região da Galileia. E também explicamos que ele fixou residência em Cafarnaum. E agora nós vamos ler quando Jesus acalma uma tempestade. Uma tempestade porque não foi a única, mas ele estava num dia muito cansativo. Se você ler cronologicamente falando as etapas anteriores, ele ministrou na sua casa praticamente o dia todo, depois ele foi para a beira-mar, ministrou praticamente o dia inteiro, ministrou muito, depois ele volta para casa, seus discípulos querem saber direito a respeito de alguns temas que ele pregou, aí ele vai explicar para eles, depois ele volta de novo e quando ele olha, tem uma multidão muito grande em torno dele, Mateus 8, Marcos 4, e Lucas 8. Então, tem uma multidão muito grande em torno dele e ele ordena aos seus discípulos para passar para o outro lado da margem. Então, eles se organizam e eles passam. Marcos frisa que haviam outros barquinhos também. E tanto Marcos quanto Lucas quanto Mateus mostram que Jesus, então, muito cansado, né? Um dia muito intenso, Jesus foi dormir. Bom, então, enquanto Jesus estava dormindo, né, começou um grande temporal, uma grande tempestade de vento, as ondas subiam muito alto e os discípulos, o Mateus enfatiza que o barco era coberto pelas ondas, Lucas enfatiza que o barco enchia de água, então eles foram despertar Jesus, né? Pedindo socorro, pedindo que o Senhor o salvasse. Bom, Jesus, a pergunta deles, não te importa que pereçamos, né? É uma pergunta muito... Depois a gente vê a aplicação para nós como igreja, em meio à fúria do mundo, etc. Mas a palavra de Deus diz que ele se levantou e ele repreendeu o vento e a fúria da água e se fez bonança. Cessaram, e o vento se aquietou e houve grande bonança. Observe que o milagre aqui é muito intenso, porque quando você vê águas agitadas pelo vento, mesmo o vento parando, as águas continuam um bom tempo, né? Elas não se acalmam assim. Mas você percebe a grandeza desse milagre quando você percebe que água e vento obedeceram a Jesus. Então isso causou um impacto muito grande nos discípulos quando eles disseram que homem é este, que até os ventos e o mar, observem a expressão, até os ventos e o mar lhe obedecem. Jesus os questiona, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé. E eles, tanto os 3 evangelhos registram a atitude deles, né?
Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E a questão de Jesus. Esse texto é muito relevante para os nossos dias, porque ele lembra o fato de que a igreja como igreja passaria, além de nossas questões pessoais, mas a igreja passaria por vendavais, tempestades, e nesses momentos pareceria que Deus não estava vendo e que a gente deve agir pela fé e descansar no controle de Deus sobre todas as coisas. É claro também que dentro do testemunho dos evangelistas e do testemunho dos discípulos e da teologia dos evangelhos, nós temos aqui um testemunho vivo da autoridade e da divindade de Jesus, né? Então ele não é um simples homem, apesar de ser homem, 100% homem, mas ele não é um simples homem, né? Ele é o Deus homem. Então esse Deus que na cosmovisão judaica, e eu acho que o mundo inteiro pensa assim, não é? Quem pode controlar ventos e águas com uma simples ordem, com uma simples palavra? Então essa revelação a respeito de quem é Jesus é muito forte, tá? No texto. Bom, o que acontece depois disso? Eles chegam à outra margem e na província dos Gadarenos, algumas versões trazem Gerazenos, né? E coisas assim, mas os Gadarenos, e eles chegaram lá e quando ele desceu a terra, saíram, Mateus registra que saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Eles eram ferozes, ninguém podia passar por aquele caminho. Marcos e Lucas vão destacar um deles, tá? Esse um deles provavelmente se sobressaía, né? E esse talvez fosse o pior deles, e por isso que Marcos e Lucas enfatizam, né? Esse homem que, possesso de demônios, ele não andava vestido, ele habitava nos sepulcros, tá? E já tinham tentado prender ele, mas ele se soltava. E então Mateus explica que ambos, os dois, clamaram que temos nós contigo, Jesus, olha, Filho de Deus, vieste atormentar-nos antes do tempo. Nós temos aqui toda uma questão da autoridade de Jesus, autoridade judicial, escatológica, que a gente vai ver lá na frente, mas a gente tem também a questão da divindade de Jesus aqui, vários aspectos. Mateus capítulo 8, versículo 29, tá? Marcos frisa que um deles, né, tinha sido preso muitas vezes com cadeias e eles quebravam, faziam em pedaços essas cadeias, esses grilhões, ninguém podia acalmar eles, né? E Lucas capítulo 8, versículo 28, o registro de Marcos está em Marcos 5, versículos 1 ao 20, também diz que quando ele viu Jesus, Lucas diz, então um deles, né, se prostrou exclamando que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, porque Lucas e Marcos vão enfatizar um deles, talvez o mais violento, provavelmente, tá, dos dois. Bom, Lucas enfatiza que Jesus tinha ordenado ao Espírito que saísse daquele homem, porque já tinha muito tempo que o arrebatava. E nos evangelhos, principalmente Marcos, enfatiza que ele andava sempre de dia, de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, se ferindo com pedras, né? Então, Marcos também enfatiza como ele conjuro-te por Deus que não me atormentes, né? E a ênfase de que Jesus tinha ordenado que ele saísse. Bom, aí o que acontece? Andava pastando distante deles uma manada de porcos, tá? Eles tinham
porcos ali naquela região, que era algo imundo para os judeus, mas eles tinham porcos ali naquela região. E aqueles demônios pediram que eles pudessem entrar naqueles porcos, né? E aí Jesus permitiu, e saindo eles se introduziram na manada dos porcos, e toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Marcos e Lucas enfatizam que Jesus perguntou o nome deles, né? O relato de Mateus, Mateus 8, versículos 28 ao 34, é mais resumido. Então, como Marcos e Lucas vão enfatizar um deles, e Mateus diz que eram dois, e Marcos e Lucas vão enfatizar um deles, diz que Jesus, tanto Marcos quanto Lucas, registram. Jesus perguntou qual era o nome, e ele respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. E eles registram, né, que não enviasse eles para fora daquela província. Já Lucas registra que eles suplicavam para não serem mandados para o abismo. É toda uma questão escatológica, e também quando se estuda a questão de anjos e demônios em teologia, a gente vê esses pontos aí, que não mandasse eles para o abismo. Então, nesse contexto em que eles estão pedindo para não serem expulsos da região, claro, a gente tem aí discussões sobre espíritos territoriais, etc., mas de qualquer forma, a ênfase do texto é a autoridade de Jesus, tá? Jesus podia mandar eles até para o abismo, Jesus podia expulsar eles daquela região. Jesus não tinha poder para expulsar eles apenas daqueles corpos, mas daquela região podia mandar eles até para o abismo. Então essa súplica deles, né, essa súplica deles a Jesus, indicando a autoridade de Jesus. E observe que no testemunho eles chamam Jesus de Filho do Deus Altíssimo. Esse relato é muito importante a respeito de quem é Jesus, tá? No texto bíblico. E aí é quando eles pedem para entrar naqueles porcos, né? Como se eles dissessem: não tem jeito, a gente tem que sair dessa pessoa, Jesus tem autoridade sobre nós. Quando Jesus permite eles irem para os porcos, alguém pergunta, né? Mas Jesus fez o que os demônios quis? Não. Observe que Jesus, a permissão de Jesus indica a autoridade que Jesus tinha sobre eles, né? Então, quando eles saem, eles entram nos porcos, os porcos se precipitam, tá? Então, essa visão de que esses porcos se precipitam num despenhadeiro e caem no mar, se afogam, ela é muito significativa. Os três evangelhos frisam isso. Observe que antes Jesus acalma as águas e o vento, e agora caem sobre o mar de um despenhadeiro, né, esses porcos possuídos por demônios. Alguns dizem que é uma clara referência à autoridade de Jesus sobre seus inimigos, tá? Essa expressão é interessante você ler e fazer um vínculo com a autoridade de Deus no Antigo Testamento em derrotar os inimigos do seu povo. E, por exemplo, quando ele abre o Mar Vermelho para o seu povo passar, e quando ele fecha o Mar Vermelho para os seus inimigos serem derrotados. É interessante. A paz do Senhor, irmão Marlene, Deus abençoe. Como nós dissemos, não deu tempo a enviar, e depois nós vamos enviar para todos, então é possível que muitos não entrem. Nós também estamos com um problema sério de conexão por aqui, mas estamos aí e agora nos concentrando nos evangelhos. Bom, nós já lemos antes, né, para quem está entrando agora. É quando Jesus acalma uma tempestade, ele dorme no barquinho, ele passou um dia muito intenso, e agora do outro lado ele vai expulsar esses demônios desses dois homens, e um deles em especial
se destaca aos olhos de Marcos e Lucas. Bom, diz que Marcos e Lucas, então, já Mateus é mais curto esse relato, Marcos e Lucas vão enfatizar que os que estavam apacentando aqueles porcos fugiram para a cidade, para os campos e contaram para todo mundo, e aí se reuniu uma multidão muito grande daquela região. Eles estavam com medo, né? Com muito medo. E aí eles foram ter com Jesus, eles viram o endemoniado assentado, vestido, em perfeito juízo, e eles ficaram com mais medo ainda. E então eles, os que tinham visto, contaram o que tinha acontecido acerca do endemoniado, acerca dos porcos. Aí eles começaram a pedir a Jesus. O texto não explica porquê, né? Para Jesus sair daquele território. Eu já vi interpretações do tipo, aqueles demônios que pediram a Jesus para não ser expulso da região, eles tinham legalidade ali, por causa dessa linha, né, de espíritos territoriais. Então eles devem ter influenciado aquela multidão para rejeitar Jesus. Eu confesso que eu não sei o que o autor enfatiza, os autores enfatizam nos evangelhos quem rejeitou Jesus teve testemunho suficiente a respeito dele, portanto não tem desculpa. E a autoridade de Jesus, né? Que ele poderia não apenas expulsar os demônios da região, poderia mandá-los para o abismo. Então, Marcos e Lucas vão enfatizar isso, que a multidão pede para que se retirem, eles estão com muito medo. Jesus entra no barco e volta para casa, para o outro lado onde ele estava. A gente vai chegar lá. Mas quando Jesus vai, né, entrar no barco, o que tinha sido liberto, ele pede, ele roga, né, para ficar com ele, para seguir ele. E Jesus não permite e manda ele voltar e anunciar quão grandes coisas o Senhor fez e como o Senhor teve misericórdia. E tanto Marcos quanto Lucas vão enfatizar que ele saiu anunciando. Lucas diz que ele saiu anunciando na Decápolis. Ele se tornou um testemunho, né? Então, de qualquer modo, se quiséssemos dizer que aqueles demônios que permaneceram ali na região influenciaram aquela multidão a rejeitar Jesus, né? Não sei. Se, de qualquer forma, temos que dizer também que o plano de Deus ali, o alcance do Evangelho, não foi frustrado, porque aquela pessoa que foi liberta, ele volta e ele anuncia, não só ali, mas em toda a Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Imagine, né, o testemunho de um homem com legião de demônios e que quebrava correntes, né? Ele provavelmente, esse daqui, ele se tornou mais conhecido, né? Ele se tornou pregador. E Lucas também enfatiza isso, que ele saiu apregoando por toda a cidade, e Marcos enfatiza não só pela cidade, mas pelo Decápolis. Então Jesus, ele atravessa, vai para essa região, tem essa libertação, tá? E agora, Jesus então, ele volta para aonde ele estava, do outro lado, atravessa de barco novamente, e aí é onde vai acontecer o milagre da filha de Jairo, né? E também a mulher do fluxo de sangue, tá? Então isso está em Mateus 9, Marcos 5 e Lucas 8. O que acontece? Passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, se ajunta novamente a ele uma grande multidão, ele está junto do mar. Lucas diz que a multidão recebeu, porque estava todo mundo esperando, né? E aí chega um chefe e adora, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, e ele pede para colocar a mão que ela vai viver. E Marcos enfatiza que
que vendo se prostrou aos seus pés, né? E ele era um dos principais da sinagoga, ele já deve ter ouvido falar das muitas curas, né, a respeito de Jesus, e se prostra e roga que entre na sua casa. Ele diz que é filha. É interessante que Marcos, ele vai tratar a filha dele como moribunda, né? E Lucas vai dizer que ela está à beira da morte. Mateus diz, minha filha faleceu agora mesmo, porque Mateus vai compactar tudo o que aconteceu, porque Mateus ele vai enfatizar mais a cura da mulher de 12 anos. Então observe que o relato de Mateus é mais compacto, tá? Então, quando ele chega para Jesus que diz isso, na verdade, Jesus indo para a casa deles, a ida de Jesus é interrompida, vamos dizer assim, pela cura da mulher do fluxo de sangue. E nesse processo é que, lá na frente, eles chegam para avisar para Jesus que eles chegam para avisar para Jairo que a filha dele já estava morta, tá? Para ele não incomodar mais o mestre. E imagina-se que nesse momento é que ele diz, ele crê muito, né? Então, se Jesus for lá mesmo impondo as mãos, alguma coisa vai acontecer. Veja que Jesus já tinha ressuscitado gente antes, como o filho da viúva de Naim, você percebeu na leitura na ordem cronológica, tá certo? Bom, então quando Jairo conversa com Jesus, esse chefe da sinagoga, e fala do estado de sua filha, Jesus vai com ele, e a multidão segue, e a multidão começa a apertar Jesus. É interessante, irmãos, que a menina tinha 12 anos, né? A filha de Jairo, e a mulher com fluxo de sangue tinha problemas de hemorragia há 12 anos, o que significa que você veja o relato dos evangelhos, né? Ele vai mostrando a autoridade de Jesus sobre o vento, sobre a água, a autoridade de Jesus sobre demônios, não simplesmente para expulsar demônios, mas para dizer, para enviar eles até para o inferno. E a autoridade de Jesus sobre a enfermidade e sobre a morte. Porque mesmo que a cura dessa mulher, do fluxo de sangue, seja uma cura e não uma ressurreição, mas ela estava morrendo. Ela estava morrendo, a vida estava se esvaindo dessa mulher. E então imagina uma pessoa com hemorragia há 12 anos sofrendo, né? Além dos aspectos de rejeição e etc., você tem esse fator. Jesus enfrenta a morte, né? A autoridade de Jesus. Bom, então ele segue para a casa de Jairo, a multidão o aperta e tem essa mulher que padecia, e ela já tinha gastado tudo que tinha, e ela sabia que não podia se aproximar da multidão porque ela era proibida por lei, né? Seria uma afronta, ela teria que avisar até quando ela fosse, se ela precisasse sentar em algum lugar por causa do fluxo de sangue. E ela então pensa, ela crê tanto, né, que daí ela pensa, não, mas pelo menos eu tocar na orla da roupa dele, eu sei que eu vou receber a cura. Então ela resolve ir calada, quieta, passar pela multidão, porque ela não queria ser, não sei, reconhecida, ou não queria que soubessem por causa da sua doença, e não queria então se expor, no mínimo não queria se expor. Mas aí ela toca em Jesus, e quando ela toca, você conhece, né? Ela chega por trás dele, toca, aí Jesus, observe que, mais uma vez frisando, o relato de Mateus é mais
compactado, né? Mais compacto. E então ele não vai tratar especificamente a reação de Jesus, né? Marcos e Lucas que vão falar dessa reação de Jesus, porque quando ela tocou em Jesus, então imediatamente ela foi curada, ela sentiu, né? Quem tem um fluxo de sangue sabe, né? Quando a hemorragia estanca, ela percebeu. E Jesus também percebeu que alguém foi curado naquele momento. Então Jesus começa a perguntar quem o tocou, e eles ficam admirados com a pergunta de Jesus: como assim? Todo mundo te apertando e perguntas quem me tocou? Ele diz: não, esse toque foi diferente, eu senti, né, que houve uma ministração de cura. Então a Bíblia diz que ele ficou olhando ao redor quem foi. E aí aquela mulher, ela vê que não pode mais se esconder, e Lucas relata, não é? Que Lucas e Marcos, que ela volta, ela vem temendo e tremendo. Por que ela está tremendo? Ela não sabe qual é a reação, porque pela lei ela não podia tocar, não é? Em ninguém. E aí ela se aproxima, se prostra diante dele e diz, conta a verdade. E quando Marcos diz que ela conta toda a verdade, ou seja, ela está dizendo, talvez ela está contando ali toda a sua história, né? O que ela sentia, o que aconteceu. E a resposta de Jesus foi surpreendente, né? Enquanto a religiosidade da época iria dizer, iria se preocupar apenas com o que ela não podia ter feito, que essa é um grande problema de uma religiosidade externa. Ela não se preocupa, ela não vê o milagre, a mudança, ela se preocupa com o que a pessoa não devia ter feito, né? Então ela não devia ter por lei tocado, mas Jesus não. Jesus disse: filha, tem bom ânimo. Por que bom ânimo? Porque ela está assustada, né? Ela está, como que o mestre vai reagir? E ele diz para ela que ela está salva pela fé, né? Só Deus pode fazer isso. Então esse relato é bem mais extenso em Marcos e Lucas, né? E observe que a visão de Jesus, então: a tua fé te salvou, vai em paz, se curada deste teu mal. E aí, quando ele ainda está falando, aí alguém chega e diz para ele, a tua filha, e diz para Jairo: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. E é aqui aonde talvez Jairo tenha dito: Senhor, minha filha acabou de falecer, porque no relato de Mateus é mais resumido, né? Mateus 9, mas eu creio, se o Senhor colocar, porque ele cria, se o Senhor impor as mãos, ele viverá. E aí é quando Jesus responde para ele: não tenha medo, creia, tá? Creia tão somente e ela será salva. Bom, aí Jesus então, ele entra na casa e ele não deixa, só deixa Pedro, Tiago e João entrarem com ele, o pai e a mãe da menina. E todos estavam chorando. Jesus diz para pararem de chorar. Eles começam a rir e zombar dele, né? Mas aí ele convida o pai da menina, a mãe e Pedro, Tiago e João. Eles vivenciam como testemunhas, né, esse milagre. E ele pega na mão da menina e manda ela se levantar, né? A famosa expressão, provavelmente em aramaico, talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. Então ela se levantou. A Bíblia diz que o Espírito voltou e ela logo se levantou, e Jesus mandou que ele desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados. Observe que lá entre os gadarenos, Jesus manda aquele moço, né, os dois provavelmente, mas aquele que se destacou principalmente, voltar e proclamar. E ele passa a fazer isso em toda a Decápolis, não só ali.
Mas aqui, devido à região e à perseguição, então Jesus sempre pede para eles ficarem quietos, não contarem para ninguém. E Marcos enfatiza que essa menina tinha 12 anos e ficou todo mundo assombrado. Tá? Eu não sei porque a ideia, Mateus enfatiza que aquela notícia se espalhou por todo aquele país, tá? Toda aquela região. É claro que seria algo impossível de manter quieto, mas essa postura de Jesus é exatamente uma atitude de prudência, porque ele sabe no que a fama de Jesus está crescendo, né? Isso vai resultar na sua morte. Jesus não está evitando a morte, ele sabe, mas ele não quer precipitar isso porque tem a hora e o momento certo. Bom, Mateus 9, 27 ao 34, Jesus então, ele parte dali, a Bíblia diz, né? Eu já falei para você, ele está de um lado, ele atravessa para os gadarenos, ele cura, ele liberta aqueles homens, dentre eles o mais famoso, e ele volta então para a região, ele volta novamente, atravessa novamente de barco, tem a cura da filha de a ressurreição da filha de Jairo, a cura da mulher do fluxo de sangue. E agora ele parte dali e vem dois cegos clamando: Senhor, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando Jesus chega à casa, que se imagina que era Cafarnaum, né, onde ele estabeleceu sua residência, eles se aproximam dele. E Jesus diz: crede vós que eu posso fazer isto? E eles disseram: sim, Senhor, nós cremos. Então Jesus tocou os olhos deles e disse: seja-vos feito segundo a vossa fé. Os olhos se lhes abriram e Jesus falou com eles, dizendo que ninguém saiba, mas eles, quando eles saíram, divulgaram sua fama por toda aquela região. E Jesus, quando eles se retiraram dali, então veio um mudo, né? Paz do Senhor, irmã Andréia, Deus te abençoe. Então veio um mudo e endemoniado, e Jesus expulsa o demônio, ele passa a falar, e a multidão se viu maravilhada, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas observe que esse assunto é recorrente, tá? Isso já tinha acontecido antes e eles tinham sido na ordem cronológica, tá? Dos fatos. E eles tinham sido duramente advertidos a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas eles continuam com essa postura. Ele está expulsando os demônios, ou seja, ele fez um pacto com os demônios. Observe a postura das pessoas que estão crendo nele, estão se convertendo, estão sendo perdoadas, estão sendo salvas, estão percebendo a identidade dele, está ficando cada vez mais claro isso. Observe quando ele percebe essa rejeição, como ele muda o formato da sua pregação e começa a pregar por parábolas, e os seus discípulos questionam isso, e ele diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não, etc. E observe as multidões crescendo ao ponto de, tem momentos que ele fica esgotado, né? Quando ele dorme no barquinho, mas ele libertando pessoas, autoridade sobre as águas, autoridade sobre o vento, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre cegueira, surdez, autoridade sobre a morte, e tanto no fluxo de sangue quanto na ressurreição. Ele também já tinha ressuscitado filha da viúva de Naim. Então, mas observe que a liderança continua rejeitando e afirmando, isso é recorrente, afirmando que ele fazia isso porque tinha um pacto com o diabo, tá? Bom, Mateus capítulo 13 e Marcos 6, Jesus, observe que ele fez isso há mais ou menos 1 ano e meio antes, ele já tinha visitado Nazaré, a cidade que ele, a vila, vamos dizer assim, né, que ele cresceu e etc. E agora ele volta lá novamente, ele chega na sua pátria,
os seus discípulos o seguem. Ele vai ensinar na sinagoga, fica todo mundo admirado, perguntando de onde vem a sabedoria desse homem, não é? E as maravilhas que ele faz. Observe que os testemunhos dos seus milagres tinham chegado. E ele diz que, e eles, mais uma vez, a mesma pergunta, não é? Ele não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos? Ele fala dos irmãos dele, as suas irmãs também, de onde ele veio, pois, tudo isso, e se escandalizavam deles. E Jesus repete a mesma coisa que ele disse antes, né? Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E ali diz que ele não fez muitas maravilhas. Veja que há ocasiões em que ele não faz maravilhas, aqui ele não fez muitas, né? Ele não fez muitas, nesse caso aqui, por causa da incredulidade deles. Veja que talvez ele não fazer seja uma atitude de misericórdia, porque isso iria só piorar, não é? Eles iriam rejeitá-lo mais e isso iria piorar a situação deles em relação a Deus, a sua vontade e ao seu reino, né? Marcos, enquanto Mateus, né, não é este o filho do carpinteiro, Marcos enfatiza que ele não é só filho do carpinteiro, ele é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de José, e vai citar os outros irmãos, tá? E a Bíblia diz que Jesus chegou a se admirar da incredulidade deles. E Marcos 6 registra também, então, que Jesus sai dali ensinando nas regiões vizinhas, tá? Então, o que acontece depois? Mais uma vez, vamos só adiantar aqui. O que acontece depois? Jesus, então, Mateus 9, Marcos 6 ainda, e Lucas 9, Jesus percorre cidades vizinhas ensinando, e Mateus 9:35 até o capítulo 11, versículo 1, enfatiza que todas as cidades e aldeias ele vai ensinando nas sinagogas, ele vai pregando o evangelho do reino, tudo ali. Ele ainda está na região da Galileia. A partir daqui depois ele vai ali para a região de Judeia, Pérea, até chegar em Jerusalém, de volta, tá? Você percebe que no começo ele fez o milagre em Caná da Galileia, depois ele foi para Jerusalém, ele faz aquela faxina espiritual, vamos dizer assim, no templo, e ele se retira da região da Judeia, ele se estabelece na região da Galileia, se estabelece mais especificamente em Cafarnaum, e haviam profecias a respeito disso, e ele vai expandindo o seu ministério, tá? Então ele vai pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades e moléstias entre o povo. E aí ele vê, Mateus 9, a partir do 35, ele vê a multidão, ele tem compaixão deles. Ele diz que eles andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. E é quando ele diz, a seara é realmente grande, poucos são os ceifeiros, rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Quando ele diz isso, aí Marcos 6, 6 ao 13 e Lucas 9, do 1 ao 6 vão registrar que aí ele convoca os 12, tá? E lhes dá autoridade. Agora, os 12 andaram com ele o tempo todo, tá? Se você perceber, eles estão com ele o tempo todo, mas agora eles vão para um treinamento, vamos dizer assim, sozinhos, né? Jesus vai dar algumas orientações, vai dar poder a eles, tá? E vai dar poder sobre demônios e sobre enfermidade, e envia eles a pregar o reino e a curar os enfermos, e envia eles de 2 em 2, tá? E Mateus, mais uma vez, vai frisar, capítulo 10, versículos 2 até o 4, vai frisar esses 12, quem eram, mais uma vez. E aí,
eles são enviados. E Jesus ordena a eles o quê? O que eles vão fazer, tá? Nós estamos resumindo. O que eles vão fazer? Você pode ler essas passagens com calma. Deixa eu só repetir para você, Mateus 9:35, do 11 ao 1, Marcos 6, do 6 ao 13 e Lucas 9, do 1 ao 6. E Jesus ensina, dá autoridade para eles, manda de 2 em 2, né? Diz para eles o que eles vão fazer. Basicamente, pregar o reino, curar os enfermos, expulsar os demônios e orienta como se comportarem quando entrarem numa casa, quando se hospedarem numa casa, o que eles deveriam... Não era para eles levarem nada dessa vez, e como eles deveriam proceder com quem rejeitasse a mensagem deles, e que a prioridade, no momento, conforme Mateus 10, versículo 5 e 6, seria primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o itinerário dele seria específico entre os judeus ali, porque havia uma questão da administração do plano de Deus, né? Dessa prioridade, vamos dizer assim, em alcançar os judeus, do fato de que aquela geração não ficaria sem desculpas também. E aí, ensinando a eles como se comportarem quando eles entrassem numa casa ou numa cidade, como que eles deveriam agir e reagir mediante a aceitação da mensagem deles ou a rejeição da mensagem deles. E Mateus também, porque dessa vez o discurso em Marcos e Lucas é menor, Mateus vai enfatizar também um certo contexto de perseguição. Manda eles serem cautelosos, tá? Manda eles... provavelmente eles sofreriam, não sei se em que dimensão, mas algum tipo de perseguição, porque os judeus já estavam se organizando, né? Porque a fama de Jesus está crescendo. E também, provavelmente, isso vai ficar bem mais claro em Mateus 24, Jesus provavelmente também, em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 18, em alguns aspectos, Jesus pode estar profetizando a respeito da missão da igreja, o que aconteceria depois também. Então, como se tivessem mais de uma perspectiva profética aqui, tá? Aí Jesus orienta eles para eles não terem medo de nada, isso está em Mateus 10, versículos 25, né? E não ter medo da perseguição, não ter medo de dizer a mensagem abertamente, não ter medo de quem poderia matá-los, porque ninguém pode mandar ninguém para o inferno, só Deus pode. Confiar no cuidado de Deus, porque um passarinho não morre sem a permissão de Deus, quanto mais eles, que valem muito mais, e ter essa convicção de confessar Jesus diante, né, do mundo, todos esses detalhes. E aí, Jesus então profetiza que chegaria um momento que até certa dissensão se estabeleceria dentro de uma família com relação a essa aceitação ou rejeição do Evangelho. E Jesus fala também sobre o outro lado da questão, a pessoa que recebe o enviado dele, e tudo isso está em Mateus, né? A pessoa que recebe o enviado dele, ele também vai ser abençoado, por isso vai ter um galardão, uma recompensa, por isso nem que seja um copo de água, né? Que ele dá a essa pessoa. E aí Mateus 11, versículo 1 vai dizer que quando Jesus acaba de dar instrução a seus 12, Jesus parte dali e vai ensinar e pregar nas cidades deles,
E os 12 também saem no itinerário, a gente vai depois ver, porque aí quando eles voltam, vai se inaugurar uma nova etapa, né, no ministério de Jesus, que é aquela etapa mais restrita, menos com a multidão e mais tempo com os seus discípulos. E Mateus e Lucas, desculpem, vai dizer que eles saíram, eles pregaram para o povo se arrepender, eles expulsaram demônios, eles ungiam pessoas com óleo, curavam, tá? E foram anunciando o evangelho, fazendo curas por toda parte. Observe que isso aqui é essencial, porque agora Jesus dá, vamos dizer assim, uma primeira missão, treinamento, né, para os seus 12, enquanto ele também continua evangelizando e pregando. Certo? Ok? Bom, então nós vamos ler até aqui, porque a partir daqui vai acontecer uma nova etapa, tá? No ministério de Jesus, porque os seus discípulos retornam e Herodes Antipas começa a ouvir da fama de Jesus, aí vai entrar no relato da morte de João Batista, a gente vai ver isso na próxima leitura, e como Jesus reage a isso, e junto com isso os seus discípulos estão voltando dessa missão. Então você observe Jesus em sua apresentação como, né, sua encarnação, o verbo encarnado, o nascimento, etc., quando ele é apresentado nos seus milagres, etc., quando ele se retira para a região da Galileia, quando sua fama começa a crescer, e agora aí o seu foco na multidão, depois o seu foco em termos de didática de pregação muda, porque muitos estão rejeitando sua mensagem, e ele propositalmente começa a pregar por parábolas. E depois, aqui na próxima etapa, que é que a gente vai falar amanhã, com a graça de Deus, o seu foco também vai mudar, porque ele agora vai ficar cada vez menos com as multidões e mais com os seus discípulos. Tá? Bom, então nós lemos a palavra de Deus até aqui. Nós vamos colocar aí nos textos as referências. Esperamos em Deus que você compartilhe essa leitura com outros e que você acompanhe também. Nós estamos agora lendo os 4 evangelhos. E quando terminarmos, então, vamos para o Antigo Testamento e assim vamos revezando. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Glória a Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco. Que o Senhor abençoe a sua vida cada vez mais, a sua família. Em nome de Jesus.